Bom dia, presidente. Na figura do senhor, quero cumprimentar todos os pares. Eu me preparei tecnicamente para falar sobre o absurdo que é a decisão da CCJ e não acatar as emendas. Mas eu vi muita fala política e eu vou voltar ao tema político. Não era a minha fala. Primeiro, várias falas, que a frente parlamentar avançou, que foi um bom debate, mas é preciso criar uma comissão para discutir os pontos que tocam o pedágio. Mas a frente avançou, mas agora é preciso uma comissão. Talvez a frente não alcançou todo o seu objetivo. Eu agradeço a presença de todos e a participação de todos. Mas a frente, às vezes, teve posições, inclusive a minha como coordenador, que de repente desagradou alguns. E por isso, deputado Evandro, é preciso criar uma comissão para discutir pontos que o governo concorde, mas não que a frente concordou, e muito menos que audiências públicas deixaram claro o que queriam. O pedágio, se fosse usado exemplo simples, ele é 5 vezes mais caro. Custa hoje 10, fruto de roubo. Era para ser 2, porque é 5 vezes mais caro. Mas o governo quer baixar em 40%, ou seja, Tadeu, de 10 vai baixar para 6. Está resolvido. Mas o que era para ser 2. Mas vai criar 15 novas praças, 35% a mais de praças para cobrar. Um degrau tarifário de 40%, que de 2, deputado Romanelli, de 6, vai voltar a ser 8,40, próximo dos 10 que está hoje. Encostadinho, se jogar a inflação, vai ser os R$10 da tarifa de hoje. O tempo de contrato vão ter só 2.555 dias a mais só, mais nada. E aí, a gente é obrigado, vim aqui discutir, deputado Douglas, e confiar na palavra do governador. Temos que confiar no governador, que confia no ministro, que confia no presidente, que acredita que a terra é plana e que quem toma vacina vira jacaré. Será que é esse respeito que o povo paranense espera dessa casa? Palavras e não documentos? Eu vi o parecer da CCJ e quero aqui lamentar. Incompatibilidade temática e interferência no poder executivo. Eu fiz uma emenda, deputado Ussen, para ajudar o governo, colocando, Romanelli, que caso não se cumpra um contrato que foi cedido para a União, que a União seja o fiador, garanta que as obras sejam feitas. A concessionária não fez, a União paga o Estado. Estão sendo negadas essa emenda. Sabe por quê? Não tem compatibilidade temática. Claro que não. Será que não existe compatibilidade? A União garantir isso? Uma condicionante? As rodovias têm que estar descritas na lei. Princípio geral do direito, da técnica legislativa. Não estão. A gente propôs uma emenda para que isso fosse corrigido, a emenda 11. Mas ela é inconstitucional. Enquanto a obrigação, deputado Traiano, de estar no corpo da lei e tal, não está cumprida. A inconstitucionalidade é da lei, mas a minha emenda e de vários deputados que corrige o vício legislativo é inconstitucional. Isso daqui vai ser argumento de uma ação judicial, já vou adiantar. E lamento a decisão. Eu estou vendo que está sendo usado a velha prática da velha política, o elemento surpresa. O elemento surpresa, no dia 24/2, o ministro Tarcísio mudou a modelagem no meio da audiência pública. O elemento surpresa, no dia 10/8, veio para essa casa o PL de concessão das rodovias. No dia seguinte, o ministro Tarcísio esteve aqui. Não anunciou uma mudança, não trouxe um documento. Mas no dia 17/9, a CCJ colocou para a gente que é inconstitucional, de forma geral. Não tem no parecer um dispositivo único que negue a constitucionalidade pontual de qualquer coisa. Mas a gente está aqui votando, como alguns dizem, só delegação. Eu quero aqui perguntar para muitos, como estamos votando só delegação, se vocês falam que se não delegar, não vai ter obra? E a obra é um elemento pertinente do convênio e depois do contrato. Como estamos votando aqui só a delegação, que se ela não foi feita, a União fará só o pedágio dela. Não existe projeto separado. Não existe projeto A para o governo federal e projeto B para o governo do estado. É um projeto integrado. Isso é aula básica de engenharia do primeiro ano. Todo mundo sabe disso. Eu não sou engenheiro, mas li sobre o tema. Como a gente está votando só a delegação, se está sendo usado o regime de urgência, se nem tem a conclusão da modelagem pela NTT, não existe nem respostas aos pedidos feitos. Como que estamos votando a delegação? E aqui, princípio básico do direito,
que vai ao segundo item que foi anulada as emendas. Interferência no poder executivo. A delegação que a gente está votando é o objeto, é a lei de hoje. O convênio é o instrumento da delegação. O resultado é a forma de como será a delegação. Isso é princípio básico. Não se desassocia a delegação do convênio no discurso político, enquanto no jurídico não é permitido. A gente está votando, sim, elementos que têm total congruência e precisam ser analisados juntos. Alep, deputado, Usen, que foi o relator, que respeito e gosto da sua pessoa, mas o relatório de Vossa Excelência está equivocado. Possui respaldo, a Alep, constitucional, para fiscalizar e competência para assustar os atos exorbitantes do Poder Executivo. Para fiscalizar, se necessário, face, planejar, criar parâmetros de observação e métodos de avaliação. Isso é um quesito para a fiscalização. E o que as emendas são? As emendas são as condicionantes para que a delegação atenda o interesse público. Da onde nasce o interesse público? Da vontade do povo. Das 18 audiências públicas. Foram feitas audiências públicas, temos um manifesto assinado por 54, todos nós aqui. E as condicionantes e as emendas são para atender o que estava no documento com 54 assinaturas e o que foi estratificado nas 18 audiências públicas. E mais ainda, as emendas são para atender a vitória da Frente Parlamentar junto ao Tribunal de Contas da União. Nós ganhamos o direito de votar aqui e de constar o passivo de todo o legado do pedágio nessa discussão. As emendas são para isso. Diante disso, as emendas são condicionantes para se exercer, presidente Traiano, o que essa casa tem de melhor, que é a fiscalização. As emendas criam condições, parâmetros de observação, para ver se a concessionária está fazendo certo ou errado. Delegamos para o governo federal, ele vai ficar administrando e cuidando 30 anos, mas nós não podemos criar parâmetro. Mas nós não podemos nem colocar que ele seja fiador. Como funciona uma imobiliária? Quando você loca o seu imóvel para a imobiliária e ela loca para o terceiro estoura o imóvel. E aí, no final da conta, ele não faz a obra. A imobiliária é obrigada a fazer. Nós queremos fazer isso, mas segundo a CCJ, é incompatível. Como é incompatível, deputado Romanelli, que as estradas vicinais existentes, lá de Marialva, a Mandaguari, a Estrada Terra Roxa, fique livre do abuso da via par. A emenda que eu construí, assinada por 14 ou 15 aqui, é para que não mexa mais. Se resolva de vez, vire lei e eles possam usar, passar para lá e para cá, uma estrada que tem 80 anos, antes da rodovia e antes do pedágio. Mas ela não tem incompatibilidade com o tema. Interfere no poder executivo. Onde? Onde interfere? Mais ainda, a emenda vê modicidade tarifária. Para que tenhamos um convênio, deputado Goro, e depois um contrato, que tenha modicidade. Mas é interferência dessa casa. Casa de leis, de 54, homens e mulheres com compromisso com o povo do Paraná. Emendas que criam conselho de gestão, conselho de fiscalização, mecanismo de transparência. Mas é inconstitucional criar na delegação instrumentos que dê poder para essa casa fiscalizar a delegação de 30 anos. Mas não pode. Não pode também exigir, se condicionar, que as obras não sejam nos 5 primeiros anos. Porque isso também é emenda que está lá. Não é minha, mas está lá que eu vi e eu assinei. Não pode exigir. Sabe por quê? Porque tem incompatibilidade com o tema. Mais ainda, cobrar que no ato da delegação tem o PER, que é o Programa de Exploração das Rodovias, deputado Amabel. Não pode cobrar. Não pode condicionar. Sabe por que não pode condicionar? Porque o Tarcísio pode mudar esse projeto no meio do caminho. Ou nós confiamos no Tarcísio. Eu não confio nele. Não confio. O povo que me elegeu, as 36.764 pessoas, tenho certeza que tem receio que em 30 anos esse povo faça o que fizeram nos últimos 23. Essa casa está aqui nesse momento. Já foi delegado às rodovias. Já foi. O que a gente está pedindo, criemos condições para fiscalizar e não deixar ficar pior. Isso não pode ser uma guerra política. Isso é uma guerra técnica, jurídica. E quem que é o nosso objetivo? O povo paranaense. Ou é as concessionárias?
Para mim e para todos, eu tenho certeza, dos 54. Deputado Adilson, por favor, para concluir. De todos vocês aqui que eu converso, respeito, gosto, tenho certeza que estão aqui para defender o povo. Portanto, não conceder delegação hoje é um respeito ao povo paranaense. É a gente estudar melhor isso. Ou melhor, já que está feita a delegação, estamos indo na fase do convênio, porque depois de publicado, deputado Gugu, é o convênio, a gente tem condições de criar amarras. E exigir, inclusive, que abusos, como praças que não precisam estar em lugares que não deviam, ou serem criadas, sejam publicamente extirpadas. Muito melhor do que a gente mandar uma correspondência para o governo federal pedindo isso, é criar essa condição na hora de ceder. Ou seja, cláusula, só serão cedidas as rodovias caso a condicionante A, B, C e D sejam atendidas. Do contrário, volta, senta e discuta com o povo paranaense.